Não, acho que vai de Flaco Lopes, mas o Rony vai ser um jogador que vai estar muito presente ali. É disputa, sabe? Disputa por posição. São jogadores que já tiveram seus momentos, o Rony por mais momentos do que o Flaco Lopes, mas o Rony pode fazer lado de campo também. O Flaco numa bola aérea é importante, num jogo bem fechado, né? Pode ser uma possibilidade. E o Rony é bom na bola aérea também. Também. Mas não vive sua melhor fase, né? Especialmente na bicicleta. Você sabe que eu estava vendo aqui? Bola aérea com os pés. Estamos chegando na 8ª rodada e o Palmeiras não venceu como mandante nesse brasileiro. Eu estava dando uma olhada para relembrar. Ele perdeu do Internacional, ele empatou com o Flamengo e ele perdeu do Atlético Paranaense. Mas 2 desses 3 jogos foram em Barueri. É isso. Hoje é no Allianz Parque de novo. De qualquer maneira, 8ª rodada e o Verdão, campeão brasileiro, ainda não ganhou como mandante. Que coisa, né? Porque de fato jogou um jogo só na sua casa. Casa do Palmeiras. E foi o jogo contra o Flamengo, um jogo muito ruim. 2 equipes, a gente na época que eu falei muito, 2 equipes, uma com medo da outra, ninguém queria entrou para não perder. De fato. E também não perdeu. Vamos ver o jogo de hoje, né? O Palmeiras precisa muito de ter essa regularidade jogando diante da sua torcida, né? Jogando na sua casa, onde se sente à vontade, onde se sente bem. E o jogo de hoje é para ganhar essa confiança, reconquistar essa confiança. Mas entendo que não é um jogo definitivo que a gente vê um novo Palmeiras. Esse novo Palmeiras, o Palmeiras pós-Endrick, vai esperar chegar o Dudu, vai esperar chegar ali na frente o Felipe Anderson, em breve, quem sabe, o Riai chegando aí para fazer aquele lado, como é que ele vai se encaixar nesse sistema do Palmeiras. Então, é uma coisa que vai acontecer com o tempo. O Riai é um jovem lateral. Se você conhece bem, já viu alguns jogos do Riai ou não? Vi alguns jogos do Riai. O que você acha? Mas ele, quase todos os jogos, né? Porque o São Lourenço gosta de jogar com 3 zagueiros, ele, na verdade, ele é mais um ala do que exatamente um lateral, né? Um novo Mike, talvez? O Mike tem jogado mais avançado, né? Nesse time do Palmeiras. Não é exatamente o que o Marcos Rocha vinha fazendo, né? O Marcos Rocha vem jogando como um 3º zagueiro pela direita. O Riai é um lateral, é um ala. Aliás, o São Lourenço está desmanchando, né? Adversário do Galo nas 8ª de final. Bom pro Galo, né? Que o outro ala também, o Braida, está saindo. O Barreiro, o centroavante, ao que parece, vai para o River Plate. Xiii. É um time que está desmontando a sua estrutura. Não sei como é que vai se remontar daqui. Solte a voz e fale. Galo nas quartas de final. É grande favorito, né? Já era antes e agora. A gente viu o São Lourenço, sob o comando do Romagnoli, melhorar muito no segundo turno da fase de grupos da Libertadores, tanto que conseguiu passar sem perder pelo Allianz Parque, que é muito difícil em Libertadores. Mas é isso, é um Palmeiras que a gente vai ver se reconstruído, mas a partir de uma base. O que o Vasco não tem. O Vasco a gente está... O que vai ser? O que será? O que ganha e o que perde sem Payet? Que eu vi o pessoal reclamando do Payet, não marca, é um a menos para recompor, para marcar, tarará. Mas também é um a menos para criar a jogada quando ele não está, né? Porque a criatividade dele é muito boa. Ele sabe jogar, mas não marca. E até por isso que eu reforço aquilo que eu falei antes. Acho que vai ser um Vasco de muita marcação, porque sentiu muito. Acho que faltou pegada um pouco no meio de campo do Vasco na goleada histórica para o Flamengo. Largou. Então vai ter um pouco mais isso, mas a criatividade você vai depender muito de lance fortuito, situação de bola parada, avanço com o Piton, que tem um bom cruzamento, e vai ficar nesse tipo de situação. E bola aérea pro Verratti? Pro Verratti. O Vasco usou muito esse modo para escapar do rebaixamento ano passado, e para esse jogo especificamente, eu não duvido. E lembrando que o Álvaro Pacheco é um cara que gosta muito de ser vertical. Então, os times dele, de levar a bola mais rapidamente para o ataque. Com a ausência do Payet, talvez seja muita ligação direta, buscando o Verratti, fazer pivô, esse tipo de jogada. Também se aproximar ali do Verratti, que é um cara que ele faz muito bem jogadas de aproximação, talvez seja esse caminho. Mas até do que o Eugênio está falando do Palmeiras, que já tem uma estrutura, até por isso que eu espero uma atuação mais consistente do Palmeiras, apesar de tantos desfalques. Que a gente falou de mandante, mas de uma forma geral. Acho que o Palmeiras, o mérito dele é que ele sempre vence, ou quase sempre vence, mesmo jogando mal. Ou dificilmente perde. Dificilmente perde, mas está faltando mais desempenho, eu acho. Assim, você está falando de vários, adversários difíceis, mas o Palmeiras não foi bem contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo até equilibrado, mas assim, desequilíbrio na transição defensiva.
Contra o Criciúma ganhou, mas não foi bem. Então a gente está falando de um Palmeiras que foi líder com todo o mérito. Contra o Del Valle, se não me engano, o jogo de ida, ele foi muito mal no primeiro tempo Contra o Liverpool e em virou casa historicamente no segundo tempo, né? Exato. E contra o Liverpool a mesma coisa. O primeiro tempo que começa mal no Allianz Parque e depois consegue a vitória. Então eu estou sentindo falta da consistência do Palmeiras. Como eu falei, os caras são impressionantes. Mesmo jogando mal ou não tão bem, o resultado quase sempre vem. Mas acho que pode entregar mais desempenho. A gente tem uma tela com confrontos do Abel Ferreira contra técnicos portugueses, como vai ser hoje, diante do Vasco. É Álvaro o primeiro nome, né? Você Álvaro Pacheco. É muito azar. Chegar assim, e pegar... Ele pegou o combo mais difícil hoje do futebol brasileiro, nos 2 primeiros jogos. Para começar, né? Para começar, Flamengo e Palmeiras. E ainda assim, o Flamengo clássico, então acaba a questão do mando diminuindo um pouco. Sim. E o Palmeiras fora de casa. Então, assim, pior sequência possível para ele começar. O que tem que fazer o Pacheco, hein, Mari? Para parar o Verdão? Pergunta para ela, eu respondo. Milagre. Ah, é? Muita coisa. Ele respondeu milagre, eu falo muita coisa. Só um milagre pro Vasco? O Dodô da Colina, já, coitado, já tá triste, vai ficar desesperado. Só um milagre para salvar o Vasco hoje? Vai ser difícil trocar uns passos. Palmeiras no Allianz, pô. Um time que vem de 6-1 pro Flamengo. Precisa reverter 100% o time do Vasco. Mas você lembrou, ele teve 10, 11 dias para trabalhar. O que será que ele trabalhou? Pois é, e o Abel também teve, né? Mesmo tempo para trabalhar. Nada alivia. Uma situação Tem gente que acha, né, Mari, que às vezes é melhor não ter esse tempo para treinar, é melhor jogar. Mas no caso do Vasco, jogar na sequência de um 6-1, acho que o melhor foi... Gente, me deixa aqui quietinho, só um pouquinho. Passou 10 dias de ressaca. Mas o bom... Deita, se cobre com o cobertor ali, fica pelo menos 2 dias sem ver ninguém. O Vasco teve essa possibilidade. E também é um técnico que acabou de chegar, então, para ele conhecer os jogadores. Exato. Por isso que, sinceramente, mesmo que o Vasco perca, acho que o mais importante hoje é o Álvaro Pacheco conseguir mostrar alguma coisa. Assim, acho que a gente já falou, seria o normal, não dá para pensar, o cara começou com 2 derrotas, mas olha que derrotas. Tudo bem, é decepcionante o 6-1, da forma como foi, é bem questionável. Até a gente não sabe o que esperar dele, né? Pois ainda, é, assim, não, mas de repente se o Vasco mostrar algumas questões de jogo, de um time mais consistente com ele, ainda que não vença, acho que já poderia ser algo. Vou te falar uma coisa, você falou é perfeito, mas sabe aquela sensação de já ouvir isso? E não é sensação, é certeza. O torcedor do Vasco, tenho certeza, ele está cansado disso. Sim. Não, se perder tudo bem, mas o importante é melhorar o desempenho. Não, isso lógico, já tem... Não estou te... Não, é fácil. Eu concordo com você, eu falaria a mesma coisa que você falou. Mas o torcedor do Vasco, ele está cansado disso. Ele já ouviu isso quantas vezes? Não, se perder, tudo bem. O importante é o desempenho melhorar. O torcedor do Vasco não aguenta mais isso. Eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui sentado, olhando de uma forma mais racional. Envolvimento sentimental. Mas se eu fosse torcedor, eu tava me xingando agora. É isso, tem que pontuar, né, Bel? O torcedor do Vasco nem assistiu o debate. Pontuar, exatamente.